Malditas sejam as mãos que te profanaram, Santarém, que te desonraram, Portugal, que te envileceram e degradaram, nação que tudo perdeste, até os padrões da tua história. Eu li Viagens na Minha Terra. O livro Viagens na Minha Terra foi escrito por Almeida Garrett e publicado em Portugal em 1846. A história dessa obra se passa 3 anos antes, em 1843, quando o narrador decide viajar de Lisboa a Santarém. Uma viagem de pouco mais de 80 quilômetros, mas que naquela época não era tão fácil de ser feita, né? Ele vai navegar nas águas do Rio Tejo, viajar no lombo de animais, enfim, são vários dias de deslocamento. O narrador vai falar sobre as paisagens, as cidades, os monumentos, tudo que ele vai encontrando no caminho. Só que essa obra não é simplesmente uma crônica de viagem. Existe aqui um viés crítico muito forte, explicitado na forma de digressões. O autor vai falar sobre estética, literatura, política e principalmente sobre a história recente de Portugal. Fazia bem pouco tempo que tinha terminado a Guerra Civil Portuguesa, também conhecida como Guerra dos Dois Irmãos. Esse episódio é bem importante aqui na obra do Garrett, então eu escolhi iniciar este vídeo falando sobre ele. A confusão começa quando morre o rei de Portugal, Dom João VI. A questão era quem iria sucedê-lo no trono. O herdeiro direto, o filho mais velho, era o Dom Pedro IV, também conhecido por nós brasileiros como Dom Pedro I, nosso honorável imperador. Só que o Dom Pedro, ele tinha sido deserdado no episódio de independência do Brasil. Afinal de contas, ele tinha lutado contra tropas portuguesas. Então, teoricamente, ele não podia mais ser o rei. Um outro candidato possível era o irmão mais novo do Dom Pedro, Dom Miguel. O Pedro até tenta se aproximar do irmão, fazer uma aliança. Ele promete a sua filha em casamento, uma filha que ia ser obrigada a casar com o próprio tio. Mas não tem jeito, os dois irmãos acabam mesmo disputando o trono e iniciando uma guerra civil. Essa guerra dura 6 anos, de 1828 a 1834. O Dom Pedro tinha como aliados liberais e maçons e o Dom Miguel tinha ao seu lado conservadores e absolutistas. O Dom Pedro vence a guerra, morre em seguida, mas consegue deixar o trono para sua filha, Dona Maria, que vai manter o primeiro governo assumidamente liberal em território português. E é justamente esse governo que vai ser criticado aqui pelo Almeida Garrett. O Garrett era bastante atuante na política da sua época, uma figura do liberalismo. Ele apoiava o liberalismo. Chegou a ser perseguido, preso, exilado. Mas com a vitória do Dom Pedro, ele consegue voltar para Portugal. Só que o governo da Dona Maria o desencanta profundamente. O liberalismo para o Garrett estava centrado no sujeito e na liberdade de escolha. Mas será que todo mundo realmente tinha liberdade de escolha? Ele vai criticar as desigualdades sociais, as diferenças de oportunidades. Quantas almas é preciso dar ao diabo? Quantas pessoas condenar à miséria para que um homem possa se tornar rico? Ele pergunta isso explicitamente nessa obra. É uma ideia bem forte aqui. O Garrett também percebe que, na época dos conservadores, a riqueza estava concentrada nas mãos da igreja e agora estava concentrada nas mãos dos novos barões, da burguesia ascendente. Então, para os mais pobres, miseráveis, talvez nada tenha realmente mudado, talvez nada tenha tido a chance de mudar. Como eu citei no comecinho desse vídeo, esse livro não fala sobre uma viagem específica, de Lisboa a Santarém, e sim sobre muitas viagens. O título até está no plural. E essas são as viagens intelectuais do narrador, suas reflexões sobre a sociedade portuguesa. Um desdobramento dessas digressões é a história do casal Carlos e Joaninha. Lá pelo capítulo 10, o narrador vai ver uma casinha no Vale de Santarém, com janelas antigas, entreabertas, e vai ficar apaixonado por essas janelas, Vai começar a imaginar quem será que mora ali. Ou melhor, quem será que morava ali há 10 anos atrás, na época da Guerra Civil. E aí vem toda uma história na cabeça dele, todo um romance envolvendo 2 primos que passaram a juventude juntos. Essa história, ela cresce tanto
ela passa a tomar tanto tempo da narrativa que nós acabamos nos apegando mais a ela do que às digressões do narrador. Mas o que a gente precisa ter em mente é que essa historinha, ela só existe para provar o ponto de vista do narrador, para tornar mais palpáveis as suas reflexões. Ele está nos mostrando como é que era aquela época, né? Esse conflito entre conservadores e liberais, quando portugueses lutaram contra portugueses, famílias foram divididas. Sem contar o desfecho do personagem Carlos, né? Existe uma crítica aqui. O Carlos, ele luta ao lado dos liberais, mas acaba se tornando ele próprio um barão. Justamente essa parcela da sociedade criticada pelo Garrett. Esse vídeo já deve estar muito longo, mas tem mais uma coisinha que eu preciso contar para vocês. O Viagens na Minha Terra é considerada a obra que inaugura o romantismo em Portugal. O Garrett nem sempre foi um autor romântico, ele começa a carreira como Árcade, sua obra era influenciada principalmente por elementos neoclássicos, mas quando ele deixa Portugal, né, quando ele é exilado, quando ele é obrigado a deixar o país, ele acaba entrando em contato com as ideias do romantismo que já se disseminavam em outros países europeus. Então, quando ele volta para Portugal, ele traz tudo isso consigo. E o Viagens é um livro do romantismo, ele já tem uma linguagem muito mais acessível, talvez não para nós, né, que temos 2 séculos aí de distância, mas para a população da época. Com certeza a linguagem já não tem todo o peso, né, toda a pompa da linguagem neoclássica. A Joaninha também é uma heroína bem romântica, né, com toda a sua virtude, a sua inocência, ainda não maculada pela sociedade. Ela também é sempre associada com elementos da natureza, pássaros, né, rouxinóis. Também tem aqui muitas menções a ruínas. Ruínas são muito importantes para os românticos, né, como uma prova de um passado glorioso, mas também de uma certa decadência. O interessante é que esse livro é romântico, mas ele também é autocrítico. Ele já traz nele mesmo algumas provocações ao romantismo. Então ele tem um humor, uma ironia, um retrato social que já vão ser bem característicos do movimento seguinte, né, o realismo. Então é uma obra à frente do seu tempo em muitos sentidos. Esse com certeza foi um livro que eu gostei bem mais de pesquisar sobre do que ler a história propriamente dita, assim. Não foi uma leitura fácil para mim, mas era tudo tão interessante, assim. Eu gostei de pesquisar principalmente sobre o Dom Pedro I, todas as suas manobras políticas, né? Como ele conseguiu manter o poder centrado na sua família. Ele deixou um herdeiro no Brasil e outro em Portugal. Então eu gostei das leituras, eu gostei das pesquisas e eu recomendo para vocês. Esse livro, ele era leitura obrigatória em vários vestibulares antigamente. Foi leitura obrigatória no meu ano, né? Quando eu entrei no curso de letras da USP. Então talvez muitos de vocês já tenham lido. Se vocês já leram, me contem como é que foi, se vocês sobreviveram aqui em Columbus a essa experiência. Escrevam nos comentários. Como sempre, eu vou gostar muito de ler os comentários de vocês. Grande beijo para todo mundo e até a próxima!